Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Dezembro já se iniciou e com ele trouxe diversos motivos para celebrar. Para além das festividades do Natal e do fim de ano, este mês celebramos também o aniversário da Lei da Defesa do Consumidor. Um marco muito importante para todos os consumidores cabo-verdianos e que a ADECO faz a questão de comemorar. Afinal, estamos aqui para fazer com que esta lei seja cumprida e que os direitos dos consumidores cabo-verdianos sejam salvaguardados. Portanto, fica na nossa companhia, informa-se e seja um consumidor ativo na luta pelos seus direitos. Para esta edição do programa, temos os seguintes temas. Na rúbrica O Gato Comeu a Lei, informa-se sobre as regras de campanha. 3 de dezembro, Dia Internacional de Pessoas com Deficiência. Gustavo Ramos fala da inclusão das pessoas com deficiência no ambiente de consumo com tratamento igualitário. Informação jurídica com o tema Pensão de sobrevivência no regime contributivo. A ADECO responde a um consumidor que foi ao mercado comprar uma bebida e foi-lhe cobrado quase o dobro do valor apenas porque esta se encontrava no frigorífico. Minuto do Consumidor traz dicas de como proteger os seus dados pessoais nas redes sociais. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba-se para reclamar na ADECO é preciso ser associado. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o dever da consciência crítica. Educação Financeira traz dicas de como evitar o consumismo no Natal. Consumo Consciente, chegando à época das festividades de dezembro, 6 perguntas do consumo consciente que ajudam na reflexão antes, durante e após o ato da compra. E por último neste programa, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. A divulgação é essencial para que os eleitores conheçam projetos e direcionamentos ideológicos de candidatos e partidos. Entretanto, é preciso cumprir prazos e definições dispostos na legislação sobre o tema para que o processo eleitoral seja equilibrado e democrático, com igual oportunidade para todos. Portanto, nesta edição da rúbrica O Gato Comeu a Lei, a advogada Eva Marques vem nos falar das regras da campanha eleitoral. Consumidores cabo-verdianos, a ADECO tem utilizado este mês de novembro, às vésperas das primeiras eleições nesse ciclo de eleições que vai novamente acontecer em Cabo Verde, para esclarecer os consumidores sobre os nossos direitos, os nossos deveres e as regras de campanha eleitoral. Vivemos num país democrático. Uma das maiores riquezas que nós temos é o nosso direito de voto livre, secreto, universal e igualitário. Qualquer um de nós, o seu voto tem o mesmo peso e consegue eleger quem vai governar o país e consegue também retirar da governação quem o cidadão eleitor já não quer mais que governe. Vamos falar então um pouco das regras para sabermos o que podem os partidos políticos ou os candidatos fazer ou não fazer durante a campanha. Já sabemos que as últimas 2 semanas antes das eleições, não é? A partir do 17º primeiro dia antes das eleições, começa a campanha, ou seja, é a oportunidade dos candidatos ou dos partidos políticos. Os partidos políticos são associações de pessoas com uma determinada ideologia ou um determinado conjunto de ideias e propostas para governar o país. Eles trazem-nos estas propostas durante estes 15 dias, vão divulgar e vão tentar convencer o eleitor que são a melhor proposta. Mas há regras, não podem tentar convencer de qualquer modo. Primeiro, só durante estas 2 últimas semanas antes das eleições e até o penúltimo dia. O último dia antes das eleições, a véspera, é para reflexão e nenhum candidato ou partido político pode estar atrás de eleitores naquele dia. É um dia que o eleitor senta e pensa nas propostas que recebeu, nos candidatos que analisou e decide quem ele acha que deve ser o novo governante do país, da autarquia, etc. Então, quais são as regras? Estes candidatos podem utilizar palestras, comícios, mas também com regras. Os comícios, por exemplo, só podem
ter bandas nacionais e bandas não profissionais. Não podem utilizar bandas profissionais por uma questão de contenção de despesas, para que não se façam despesas que são desrazoáveis para a realidade do país. Podem também utilizar os carros de música, os carros de divulgação do material de campanha, só que apenas entre as 8 da manhã e as 11 da noite. Eu pessoalmente já considero isso demais em termos de poluição sonora. E naturalmente que os carros devem respeitar a legislação relativamente ao barulho, à poluição sonora, ou seja, o som não pode ser tão alto que perturbe as pessoas dentro das suas casas. E é algo que nós chamamos a atenção dos candidatos, das candidaturas, para que divulguem o seu material, mas com respeito pelo descanso das pessoas, das famílias, das crianças que podem ser perturbados pela poluição sonora. Portanto, os comícios têm horário, a propaganda sonora tem horário e também tem regras relativamente ao lugar onde se pode fazer comícios, em lugares ou espaços públicos, e podem também utilizar o tempo de antena. A rádio e a televisão têm de dar igual tempo diário a todas as candidaturas, não pode fazer tratamento desigual, dar preferência para uma candidatura em relação a outra, o mesmo tempo de antena para todas as candidaturas terem uma oportunidade de se comunicarem com o eleitor diretamente. Não podem também as candidaturas colocar cartazes em locais privados, sem o consentimento do dono do local privado. Podem colar em locais públicos, mas não em locais privados. Não podem injuriar, caluniar ou difamar pessoas, instituições e autoridades. Portanto, a campanha deve ser feita de forma responsável. Não há necessidade de denegrir. Denegrir de forma caluniosa ou difamação é um crime em si mesmo. E ainda mais quando nós estamos a nos imiscuir num direito tão fundamental que é o direito de voto. O dever de voto deve ser feito com todo o respeito pela Constituição e pelos direitos das pessoas. Não pode haver tratamento discriminatório, como já falamos. É proibida a boca de urna, ou seja, eu como eleitor quero ir votar sabendo que não tenho pressão de ninguém, que posso exercer este direito constitucional sem que ninguém no dia de voto esteja lá ao pé de mim a tentar convencer-me. É o dia, é o momento, é o espaço ao pé de onde eu vou votar, no lugar de eleição, sagrado, momento só para mim, para eu decidir sem pressão de ninguém, porque o voto é livre e é a altura em que todas as candidaturas podem garantir aos cidadãos cabo-verdianos esta liberdade de voto. Nós sabemos que não podemos recensear-nos mais do que uma vez, registar-nos mais do que uma vez, votar mais do que uma vez, temos direito apenas a um voto. Nós sabemos que não podemos, é um crime, receber um pagamento pelo nosso voto. O voto é livre, é secreto, é inalienável esse direito. Não pode ser contratado, não pode ser comprado, não pode ser vendido. Quem compra comete um crime, com pena de prisão até 2 anos. Quem aceita o dinheiro comete um crime, com pena de prisão até 2 anos. Não é só dinheiro, vantagem, compensação. Vota em mim, eu dou-te uma vantagem, uma compensação, para além do que é a minha proposta de governação. Tudo o resto é compra de voto, é um crime, não pode ser aceito pelo eleitor e não pode ser proposto pelo candidato ou pela candidatura. Naturalmente, também não se pode usar ou ameaçar a violência ou qualquer tipo de coerção para fazer o eleitor votar em nós. Não se pode impedir o funcionamento da mesa de assembleia ou voto da assembleia de apuramento. Ou seja, por último, vamos todos
respeitar o momento de eleição de quem vai governar o nosso país. Vamos permitir que o eleitor faça a sua reflexão e decidir quem quer que governe o seu país, a sua autarquia ou que presida o país. Portanto, boa sorte nas eleições, respeitem, são livres, são democráticas, são secretas, são confidenciais, são igualitárias. Em 1992, a Organização das Nações Unidas proclamou o 3 de dezembro como o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O objetivo da ONU é que todos os países membros comemorem a data, gerando conscientização, compromisso e ações que promovam os direitos das pessoas com deficiência. Enquadrado nesta data, Gustavo Ramos vem nos falar da inclusão das pessoas com deficiência no ambiente do consumo com um tratamento igualitário. O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é celebrado anualmente a 3 de dezembro. O seu objetivo é promover os direitos e bem-estar das pessoas com deficiência na sociedade e a sua participação nos vários domínios, seja a nível social, cultural, econômico, político ou desportivo. A data da celebração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência foi proclamada a 18 de dezembro de 1992, através de uma resolução adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas. Para quem não está esclarecido sobre o tema, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais deparam diariamente com diversas barreiras, que de certa forma podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. A comemoração visa promover a compreensão das questões da deficiência e mobilizar apoio à dignidade, aos direitos e ao bem-estar das pessoas com deficiência. É um alerta para a importância de construir uma sociedade mais inclusiva e igualitária, visto que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, aproximadamente 15% da população mundial vive com algum tipo de deficiência. A data permite que nesta edição do programa da ADECO se faça uma reflexão sobre a inclusão das pessoas com deficiência enquanto consumidores e utentes. No que diz respeito ao consumo, o tratamento destinado às pessoas portadoras de deficiência deve, ou pelo menos deveria ser igual às outras pessoas que constituem o grupo dos consumidores de bens e serviços. Tem-se notado melhorias. A sociedade vai se mobilizando paulatinamente e consciencializando cada vez mais sobre o tema. Dados da ONU salientam que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de deficiência, física ou intelectual, e que praticamente 80% desses seres encontram em países em desenvolvimento. Analisando a situação da pessoa com deficiência, verifica-se que esse segmento é mais vulnerável do que um consumidor comum, muitas vezes pela forma discriminatória como são tratados e pela pouca atenção que lhes são destinados. As pessoas com deficiência também fazem parte do mercado do consumo, embora ainda pouco valorizadas, quer pela falta de informação de quem presta o serviço, quer pela falta de disposição e incentivo para fazer adaptações e dar atenção necessárias a esse público-alvo. Nota-se, porém, que diversos serviços do mercado de consumo têm arranjado estratégias para atender as pessoas com deficiência, de forma a promover a sua autonomia e independência. Apesar dos avanços ocorridos na garantia dos seus direitos, elas ainda enfrentam barreiras de naturezas diversas e estão entre os grupos mais excluídos dos serviços existentes na sociedade, como saúde, educação e emprego. A pessoa com deficiência pressupõe uma assistência específica, ligada à sua condição. Quando se fala de consumo, devem haver serviços estritamente direcionados à sua deficiência, como forma de permitir a todos os consumidores que apresentam algum tipo de deficiência um tratamento não discriminatório, permitindo que tenham acesso aos serviços da mesma forma e com a mesma eficiência que uma pessoa que não tem deficiência.
Fazer com que as pessoas com deficiência sintam bem em sociedade é um trabalho que a todos pertence, não só às organizações que lidam com a causa. Os cidadãos são chamados para dar o seu contributo, desenvolvendo ações no sentido de permitir o acesso ao mercado de trabalho, à educação, saúde e outros bens e serviços. O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é mais do que uma data comemorativa. É uma chamada para a ação para a necessidade de continuar a mudar o mundo, tornando-o mais inclusivo e acessível para todos. Pessoas com deficiência são, antes de tudo, pessoas como quaisquer outras, com protagonismo, peculiaridades, contradições e singularidades. Deve-se trabalhar para que haja a inclusão social, sendo que a deficiência é apenas mais uma característica da condição humana. Pensão de sobrevivência no regime contributivo. Quem nos fala sobre é a jurista Shirley Graça na rúbrica Informação Jurídica. A pensão de sobrevivência trata-se de um valor monetário atribuído aos familiares do segurado ou pensionista com direitos reconhecidos no caso do falecimento deste. Em Cabo Verde, a pensão de sobrevivência está disponível tanto para o regime contributivo, que é gerido pelo INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, como para o regime não contributivo, que é gerido pelo CNPS, Centro Nacional de Pensões Sociais. Hoje iremos falar sobre a pensão de sobrevivência disponível para o regime contributivo, portanto, a gerida pelo INPS. No regime contributivo, para que os familiares beneficiem desta pensão no caso da sua morte, é necessário que o trabalhador, por conta própria ou por conta de outrem, esteja inscrito no INPS e tenha pelo menos 36 meses de contribuições registradas no Sistema de Proteção Social. Os familiares que têm direito a esta pensão são o cônjuge ou unido de facto sobrevivo que à data da morte do segurado ou pensionista viviam juntos na mesma casa, e ainda os descendentes ou equiparados, como por exemplo os filhos. Esta pensão tem duas modalidades, temporária ou vitalícia. É temporária para o cônjuge ou unido de facto sobrevivo que à data da morte do segurado ou pensionista tenha idade inferior a 50 anos, no caso da mulher, ou inferior a 55 anos, no caso do homem, sendo que receberá esta pensão pelo período de 5 anos. Os descendentes ou equiparados que não sofram de qualquer deficiência física ou mental que os impossibilite de exercer atividade remunerada e que não sejam estudantes, receberão esta pensão até os 18 anos de idade. Mas, caso frequentem com aproveitamento o ensino secundário, médio ou superior, têm direito a receber esta pensão até os 19, 22 e 25 anos, respectivamente. Os órfãos de pai e mãe que exerçam uma profissão e cuja remuneração seja inferior à pensão. E é vitalícia para o cônjuge ou unido de facto sobrevivo que à data da morte do segurado ou pensionista tenha idade igual ou superior a 50 anos, no caso da mulher, ou igual ou superior a 55 anos, no caso do homem. O cônjuge ou unido de facto sobrevivo que à data da morte do segurado ou pensionista tem idade inferior a 50 anos ou 55 anos, mas que esteja em situação de incapacidade total ou permanente para qualquer profissão. Os descendentes que sofram de deficiência física ou mental que os impossibilite de exercer qualquer atividade remunerada. O valor da pensão de sobrevivência é calculado segundo a pensão a que o segurado ou pensionista falecido teria direito à data da morte. Portanto, 50% do valor da pensão para o cônjuge ou unido de facto sobrevivo com direito, 25% do valor da pensão por cada descendente com direito, 50% do valor da pensão por cada descendente no caso de não existirem cônjuge ou unido de facto sobrevivo com direito à pensão. O requerimento da pensão de sobrevivência é feito nos serviços de atendimento do INPS, sendo necessário para o requerer os seguintes documentos:
requerimento da pensão devidamente preenchido, documento de identificação pessoal do beneficiário e ou beneficiários, certidão de óbito do segurado ou pensionista, certidão comprovativo de casamento ou união de facto, caso o cônjuge, e se este não se encontrar com direito reconhecido no sistema como tal. Declaração de frequência escolar, caso o requerente tenha idade igual ou superior a 18 anos e não lhe seja reconhecida qualquer deficiência, e deliberação da Comissão de Verificação de Incapacidade para casos de descendente com deficiência. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Um consumidor foi ao supermercado comprar bebidas. Chegando lá, perguntou o preço da bebida que estava na prateleira, entretanto, preferiu a bebida fresca que se encontrava no frigorífico. Quando foi pagar no caixa, foi-lhe informado que, pelo fato da bebida estar fresca, o consumidor teria que pagar quase o dobro do valor. O consumidor pretende saber como agir perante este caso. A ADECO responde com a jurista Janils Oliveira. O produto, por estar gelado, é uma condição temporária, que não altera as suas características de maneira considerável. Neste caso, podemos dizer que, se o consumidor, durante a compra, for informado de que, se adquirir a bebida fresca, vai pagar um valor maior do que está estipulado na prateleira, cabe ao consumidor escolher se adquire ou não a bebida. Mas, se durante a compra o consumidor não for informado de que, se adquirir a bebida fresca, irá pagar um valor maior do que está estipulado na prateleira, isto considera-se uma prática abusiva. Isto porque é proibido ao fornecedor do bem exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor e alterar o preço sem justa causa. É fundamental que o consumidor saiba sempre a diferença de preços de maneira clara para que possa escolher. Caro consumidor, caso verifique diferença no preço entre bebidas geladas e as que se encontram na prateleira em temperatura ambiente, formalize a sua reclamação. O Dia da Cibersegurança é comemorado desde 30 de novembro de 1988, Dia Mundial da Segurança do Computador. A data foi escolhida e instituída com a finalidade de levar à população a consciência sobre as ameaças que ocorrem no ambiente cibernético. Portanto, o Minuto do Consumidor de hoje é destinado a informar a população sobre como proteger os seus dados pessoais nas redes sociais. Minuto do Consumidor. As redes sociais são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam através do envio de mensagens, da partilha de conteúdos e informações. Esta semana, no Minuto do Consumidor, trazemos algumas dicas para proteger os seus dados pessoais nas redes sociais. Primeira dica: proteja o seu dispositivo, telemóvel, tablet ou computador com senhas fortes, compostas. Utilize letras, números, símbolos na hora de criar a sua senha para torná-la mais difícil de descobrir. E mude as suas senhas regularmente. Faça o logout das suas redes sociais, ou seja, termine a sessão sempre que terminar de utilizá-las, principalmente se estiver a utilizar um dispositivo não pessoal. Evite clicar em links que lhe são enviadas nas redes sociais, mesmo que sejam de amigos próximos. Verifique sempre a procedência do link antes de clicar nela, pois pode cair em golpes, como o caso do phishing. Instale em seu dispositivo um bom antivírus e mantenha-o sempre atualizado. Habilite a verificação em 2 etapas. Esta ação existe justamente para garantir uma maior proteção das contas, pois só é possível acessar a sua conta em um novo dispositivo se for fornecido um código que é enviado ao seu número cadastrado. Evite usar computadores ou redes Wi-Fi públicas.
Estas foram algumas dicas que pode utilizar para proteger os seus dados pessoais e utilizar as redes sociais de forma segura. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Manda agora, sinceramente, boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voa, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem para um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é gosto, né? Já, vou saber, fica cool. Posso falar? Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas. A partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Mesmo está na série. Pode-me dizer você, o que conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora-me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, com estar bem informado dos direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou bem, direto para lá, não bem? Estou bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qualquer maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fica atento e tire as suas dúvidas. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Verdade! Pois para poder apresentar uma reclamação na ADECO, o consumidor primeiro deve associar-se. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode associar-se à ADECO. Basta preencher o formulário na sede ou delegações, enviar uma mensagem para o e-mail informacão@adeco.gmail.com ou para a página da ADECO no Facebook, indicando que quer ser associado. O seu nome, o seu número de identificação, os contactos, telefone, endereço e e-mail, e informando a forma e o valor da cota que quer pagar, sendo a cota mínima 100 escudos mensais. Do que está à espera? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. E nesta edição da rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o dever da consciência crítica com a jurista Janice Oliveira. O dever da consciência crítica é questionar, criticar, emitir opiniões, tomar atitudes sobre o preço, a qualidade, a segurança e as garantias dos produtos e serviços que utilizamos. Como consumidor, deve estar atento relativamente à qualidade e também ao preço dos produtos e dos serviços que as empresas fornecem. O dever de consciência crítica é, portanto, uma prática que transforma o ato de consumir em uma ferramenta de cidadania e responsabilidade social.
fortalecendo a relação entre consumo e sustentabilidade. Seja crítico e não deixe passar nenhuma situação abusiva ou que vá contra os seus direitos. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Atualmente, quando pensamos em Natal, somos guiados quase que instintivamente para as compras natalícias e as tradicionais corridas de última hora às lojas para que nada falte no momento de oferecer prendas às pessoas que nos são mais próximas. Os descontos da Black Friday, as típicas grandes promoções de Natal e a clara pressão social e hábitos culturais associados à troca de prendas nesta quadra festiva vêm promover um consumo excessivo, desmedido e com pouca consideração na sua compra. Portanto, nesta edição da rubrica Educação Financeira, a economista Herman Freire vem nos trazer dicas de como evitar o consumismo no Natal. Como evitar o consumismo no Natal? O Natal é um momento de celebração, união e reflexão, mas também pode ser uma época em que muitas pessoas se deixam levar pelo consumismo. O apelo das promoções, as vitrines atraentes e a pressão para comprar presentes para todos acabam gerando gastos excessivos e muitas vezes dívidas desnecessárias. Para aproveitar as festas de forma consciente, é importante adotar estratégias que equilibram as finanças e preservam o verdadeiro espírito natalino. Plane seus gastos. Antes de sair comprando presentes ou organizando a ceia, reserve um tempo para planear. Faça um orçamento detalhado para todas as despesas de fim de ano, como presentes, decoração, alimentação, eventos sociais ou viagens. Definir um limite de gastos evita que gaste mais do que pode e ajuda a priorizar o que realmente importa. Pratique o consumo consciente. O consumo consciente no Natal significa comprar de forma responsável, pensando no impacto das suas escolhas para o meio ambiente, a sociedade e o seu bolso. Evite parcelar compras por impulso. Os parcelamentos podem parecer vantajosos no momento, mas acumulam compromissos financeiros para os próximos meses. Prefira pagar à vista e evitar dívidas. Aposte em trocas e amigo secreto. Trocar presentes em grupo como em um amigo secreto é uma ótima maneira de reduzir os gastos sem abrir mão do espírito natalino. Além de econômico, o formato estimula a criatividade e a diversão. Decore de forma simples e criativa. A decoração natalina não precisa ser cara. Reaproveite enfeites de anos anteriores ou crie decorações caseiras. Materiais reciclados podem dar um toque especial e sustentável à sua casa. O verdadeiro espírito do Natal não está em gastar excessivamente, mas em compartilhar momentos e gestos de amor e carinho. Adotar uma abordagem consciente e responsável ajuda não apenas a preservar suas finanças, mas também a criar um impacto positivo no mundo ao seu redor. Aproveite a magia da época para refletir sobre suas escolhas e começar o próximo ano com tranquilidade financeira e paz de espírito. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Com
a chegada das festividades de dezembro, Kathleen Silva vem nos trazer 6 perguntas do consumo consciente que nos ajudam a refletir antes, durante e após o ato da compra. Olá, consumidor consciente. Você já sabe que o consumidor que reflete antes da compra diminui impactos negativos na natureza, certo? Também sabe que o consumidor tem um grande poder nas mãos, embora nem sempre tenha consciência disso, certo? Por meio das suas escolhas cotidianas, você, consumidor que me está a escutar lá na sua casa, pode contribuir para reduzir os impactos negativos no meio ambiente, na economia, na sociedade e no seu próprio bem-estar. Então, consumir apenas o suficiente possibilitará que haja recursos naturais para todos e para sempre. O planeta não consegue repor os seus recursos naturais na mesma velocidade da nossa procura. E com o crescimento da população e dos níveis de consumo, estima-se que em 2050 serão necessários quase 3 planetas Terra para dar conta do nosso estilo atual de vida. Por isso, chegando dezembro, um período de muita festividade e de excessos, eu escolhi 6 perguntas do consumo consciente que vão ajudar-lhe a refletir antes e depois de fazer uma compra. Confira já de seguida 3 delas. A primeira pergunta é: por que comprar? A prática do consumo consciente começa com a análise da necessidade do produto ou do serviço que se vai consumir. Por que comprar? Eu realmente preciso comprar ou estou a ser levado pelo impulso do momento? Preciso comprar mais ou já tenho o suficiente? É preciso pensar sobre o que motiva a minha compra, uma real necessidade ou um desejo sem pensar. Antes de fazer a compra, pense se há alternativas a ela, como reaproveitar algo que já tenho em casa, fazer uma troca com alguém, pedir um item emprestado ou reformar algo que você já tem em casa. Também é bom lembrar que essa pergunta se aplica tanto aos bens duráveis quanto aos não duráveis, como alimentos. É muito comum encontrarmos um alimento em promoção ou com uma ótima aparência e nos sentirmos tentados a comprá-lo, mesmo que não tenhamos certeza sobre quando vamos consumi-lo. Vale a pena ir mais fundo e refletir sobre o que realmente importa na sua vida. Muitas vezes nós dedicamos o nosso tempo a fazer um trabalho extra porque procuramos mais dinheiro para fazer alguma compra. Mas é bom pensar se o que precisamos mesmo não é de mais proximidade com a família e os amigos, de tempo livre para praticar os nossos passatempos preferidos. Se você deixou de fazer uma compra por impulso ou impensada, por ter-se feito essa primeira pergunta, parabéns! Economizou o seu tempo, o seu dinheiro e evitou os impactos negativos da fabricação do produto, como a produção de resíduos e a emissão de gases poluentes na extração e transporte de recursos naturais. Se você refletiu sobre a necessidade de adquirir um produto, estudou as alternativas e resolveu mesmo fazer a compra, vamos então para a segunda pergunta. O que comprar? Consciente da necessidade de comprar um produto, é hora de fazer uma boa definição das características desejadas. Pense sobre quais as especificações e funcionalidades que você realmente precisa no produto para atender à sua necessidade, evitando ser atraído por elementos que não serão úteis no uso que você fará do produto. É importante levar em consideração critérios como a qualidade, a durabilidade e a segurança do produto, além do seu preço. Não se deixe levar por modismos. Prefira um produto mais durável, que será útil por mais tempo. Além disso, para fazer a escolha, considere não só o produto em si, mas também a embalagem dele. Em alguns casos, existem embalagens em excesso que não têm nenhuma funcionalidade, terminando por se acumular nas lixeiras. E não se esqueça de avaliar os impactos associados ao produto ao fazer a seleção entre as opções existentes. O que ocorre na terceira pergunta que vem já a seguir. Como comprar? É hora de pensar sobre as formas de pagamento e sobre a logística dessa compra. Vai comprar à vista ou a prazo? Muitas vezes são oferecidos descontos se a compra for feita à vista. Aproveite isso se for possível. É importante estar seguro de poder pagar as prestações em dia sem que isso venha a sacrificar o atendimento de outras necessidades, caso resolva parcelar. Se não for possível comprar à vista e for comprado parcelado, é importante analisar não só o tamanho da prestação e se ela cabe no seu bolso, mas também olhar as taxas de juros. Vale a pena gastar esse dinheiro nessa compra? Avaliar o custo-benefício do que vai comprar também é importante. Não se esqueça que o dinheiro é um fruto do seu trabalho e, portanto, do uso do seu tempo.
Outra decisão importante, comprar de uma loja física ou pela internet. As compras pela internet podem oferecer preços mais interessantes, mas é importante que você esteja seguro de que o produto é realmente o que você precisa e considere o preço do transporte no total do valor da compra, além do tempo de entrega. Também é importante pensar em como trazer para casa os produtos que comprou. Caso vá carregar vários itens pequenos, não se esqueça de levar uma bolsa ou uma caixa para dispensar os descartáveis. E eu termino por aqui as primeiras 3 perguntas do consumo consciente que vão ajudar-lhe a refletir antes e depois de fazer uma compra. Se quer saber quais as outras 3, não deixe de escutar o próximo Consumo Consciente, que é já daqui a 8 dias no programa da ADECO. Até lá, vá refletindo sobre o que eu venho dizendo semana após semana, pois cada escudo que nós gastamos em algo que não nos ajuda a tornar as nossas vidas mais valiosas em um mundo de mudanças climáticas e recursos naturais limitados é gasto na construção do nosso próprio fim. Uma boa semana de consumo consciente a todos os nossos ouvintes. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao Gabinete de Orientação Financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim foi mais uma edição do programa da ADECO, o programa que empodera você e todos os nossos ouvintes consumidores. Além de escutar o programa semanalmente, você também pode associar-se à ADECO e pagar uma cota mínima de apenas 100 escudos mensais para apoiar essa causa que é de todos nós consumidores. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Salon e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira, nos controlos técnicos Gustavo Ramos.
Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.